A maquiagem ela é muito diferente no teatro, no cinema e na TV. A linguagem é outra, né? Na TV, o que tem, a riqueza de detalhes que tem, o close, que é muito próximo, tem que ficar uma maquiagem sutil e muito realista. A riqueza de detalhes, né, pra TV tem que ser muito maior e tem que ser muito verdadeira. No teatro, por exemplo, eu posso fazer uma maquiagem de envelhecimento usando... sem me preocupar muito com detalhe, porque vai ser visto bem de longe, então tem que ser tudo muito maior. Pra TV não, pra TV eu não posso fazer um detalhe só de luz e sombra de envelhecimento. Eu preciso fazer que a textura da pele esteja velha, esteja envelhecida. E não só fazer um traço criando uma ilusão de ótica de sombra pra fazer a ruga. Então, no teatro, eu acredito que tem um pouco de facilidade, até com materiais. Com poucos materiais a gente cria um efeito que na TV não é possível. Cinema eu acho que tem a facilidade dos efeitos digitais, né? Muita maquiagem, ela é... A pessoa tem um maquiador que cria a prótese, faz a maquiagem, e tem a outra pessoa, ou a mesma pessoa, que faz o efeito digital, que ele pode criar um movimento daquilo, por exemplo. Eles usam muito no Piratas do Caribe até. Existe a maquiagem com as próteses e os movimentos, quem faz é o pessoal que faz o efeito visual, né? Os efeitos especiais em vídeo. Na TV é mais a maquiagem por si só, não tem muito essa questão de mexer depois no pós, né? Acho que essa seja a grande diferença, mas o realismo também é bem... Realismo que eu digo é a maquiagem com acabamento que pareça verdadeira, né? Não que seja... no cinema tem muita maquiagem lúdica, né? Então não necessariamente seja realista. Eu acho que ainda a maquiagem a maquiagem cênica e de efeitos, ela é muito antiga no mundo. E no Brasil, eu acredito que ela seja ainda um pouco jovem, apesar de já ter uns 30 anos, 40. Mas acho que no Brasil, apesar de terem bons profissionais, ainda eu acho pouco, sabe? Porque é mais São Paulo e Rio. O resto do Brasil inteiro acredito que tenham poucos trabalhos com os efeitos especiais, principalmente para cinema, para TV. Talvez por não ter muitos profissionais, não tenha tanta procura. O único registro de maquiagem que tem aqui no Sul aqui no Sul não, no Brasil, é o DRT, né, que é o registro para profissionais tanto artísticos como técnicos. E ele é mais solicitado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para trabalhar na TV só pode trabalhar quem tiver DRT, para fazer algumas coisas de publicidade também. Aqui no Sul não é tão exigido esse documento, né? O que eu acho importante um maquiador que queira trabalhar com publicidade aqui em Porto Alegre é ter uma empresa registrada de maquiagem para poder emitir notas. E é interessante ter o DRT, que é o que te caracteriza um maquiador profissional, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa que compra um produto se caracteriza maquiador e precisa um estudo, precisa uma experiência para... E o DRT nada mais é do que tu comprovar que tu tem experiência nisso para poder trabalhar na área com esse registro. Quando eu falo em criação, eu tenho um pouco de dificuldade de expressar o que eu penso, porque é algo muito abstrato e varia muito de trabalho para trabalho. Mas eu já tenho algumas cartinhas na manga, assim, algumas... O processo de criação exige tempo, né? Porque não é uma coisa que tu aperta um botãozinho e sai criando, como qualquer outra área artística, né? Então, para algumas coisas eu já tenho algumas técnicas que eu uso para iniciar a criação e a partir disso eu desenvolvo algumas coisas em cima. Por exemplo, existe uma maquiagem padrão para aumentar os olhos, afinar o rosto, e aí juntamente com a direção, com o elenco, com o figurinista é muito importante. Inclusive no teatro é muito importante também falar com o iluminador, porque muda as cores, o LED ele altera as cores da maquiagem. Então não dá pra criar nada sozinho, principalmente com maquiagem, tu tem que ter um consenso de todo mundo. Ver se for usar alguma coisa de prótese, se não vai incomodar o ator, tem que estar bem preso, porque isso pode atrapalhar ele durante a cena. Então a criação não é só lúdica, né? Não é só essa parte abstrata, ela envolve muita técnica. E eu sempre inicio, se eu tenho tempo, eu vou transformando isso até o dia do espetáculo. Já mudei várias vezes a minha criação, vou conversando com a direção
Eu gosto de fazer a maquiagem ou num croquis e apresentar pro elenco, para eles verem se gostam ou não. Ou eu faço em mim, tiro fotos e apresento. Aí o próprio elenco e a direção, eles vão dizendo se gostam disso, eu vou alterando. Também como no teatro são vários personagens, é importante ter uma unidade entre eles, assim, não criar algo específico para um, específico para outro. Em algum momento, por mais que os personagens sejam completamente distintos, tem que ter alguma ligação visual, assim como tem no figurino. Não é o mesmo figurino padrão para todo mundo, mas eles conversam entre si, tem uma unidade. E na maquiagem também eu acho bem importante. Tem, como todas as pessoas têm mais facilidade, outras menos, até ator. Um ator não é obrigado a se maquiar, ele acaba tendo essa necessidade, né, de se automaquiar, às vezes pede ajuda para algum colega, mas tem pessoas que gostam, têm mais facilidade, e tem outras que detestam e não tem paciência para isso. Então eu tenho que, às vezes, avaliar cada tipo de ator, ver o que eles têm para me oferecer de ferramenta, do que eles já têm de conhecimento. Eu posso ousar um pouco mais, né, passar algumas informações com mais detalhes, e outras eu tenho que simplesmente passar o básico da maneira mais precisa possível, para essa pessoa também não se confundir muito, porque eu tenho algumas horas para passar para ela, né, um pouco de conhecimento, e às vezes tem muita coisa para passar, então eu tenho que resumir isso de uma maneira clara e objetiva para ela não se perder na hora, que também às vezes as pessoas, eu dou workshop e aí chega no dia, ela não lembra. Então eu costumo fazer fotos ou croquis também. E maquiagem é treinamento, é praticar, não adianta, tu não vai fazer hoje um curso e amanhã já se maquiar lindamente. É uma coisa que tem que ficar treinando mesmo, até pegar o jeito. Tem muitos espetáculos, principalmente aqui no Sul, que eu acho que agora que está começando essa coisa de maquiagem cênica. E eu acho extremamente importante, tanto quanto o cenário, tanto quanto o figurino, tanto quanto a iluminação. Eu acho que ajuda a contar uma história, porque a mesma pessoa faz vários personagens e tu poder transformar ela visualmente, eu acho que é necessário, e as pessoas às vezes não dão muita bola para isso. Acham que é só passar um pó, tirar o brilho e tá feito. E eu acho que não, eu acho que é mais uma área no teatro que deveria ser um pouco mais valorizada. Lógico, eu sei da dificuldade que é financeira, né, para tu criar um espetáculo aqui no Sul, que não é fácil, não tem como ter um profissional que vai te acompanhar sempre para maquiar o elenco tem que aprender a se automaquiar. Então eu tenho feito um trabalho eu faço a criação, maquio talvez para estreia ou não, dependendo, e faço um workshop para ensinar o elenco a se automaquiar, dando as dicas específicas para cada rosto, para cada pessoa. E tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Então, às vezes eu tenho que adaptar uma coisa que eu acharia interessante ter, não pode ter. Eu tenho que transformar ela em algo mais acessível, mais fácil, até pela questão de tempo, né? Às vezes não tem muito tempo para se maquiar, então tem que adaptar de acordo com as pessoas também. A maquiagem não pode atrapalhar a pessoa, assim como o figurino. Ela tem que ajudar a pessoa a contar a história e não ser um incômodo, né? Então tem que ter muito cuidado quando tem próteses, coisas que são coladas. Tem que estar bem aderida à pele para a pessoa não ficar se preocupando, por exemplo, um bigode ficar durante a cena se apertando, ou uma orelha, vai colocar um acessório, imagina uma orelha cair no meio de um espetáculo. Então tem que ter um cuidado um pouco maior com esse tipo de maquiagem, que na TV poderia dar um corte e refazer ou arrumar, apesar de também não ter muito tempo para isso. A maquiagem tem que ser funcional, mas no teatro tem que improvisar se alguma coisa acontece. Então o risco é muito maior né, pro maquiador, ele tem que estar muito mais preparado para fazer um espetáculo, deixando tudo bem fácil pro ator, né, para ele não ter nenhum imprevisto durante a cena. Cuidado não só para maquiagem cênica, eu acho que cuidado até para maquiagem social. O primeiro passo é, depois de fazer o espetáculo, tirar bem a maquiagem, nunca dormir maquiado, porque isso fecha os poros, obstrui e pode... Ainda mais o ator que faz isso com muita frequência, tem que se maquiar muito. Então o ideal é ele limpar bem sempre antes de dormir e hidratar a pele, porque às vezes resseca também.
Mas são cuidados básicos que eu acho que todo mundo tem que ter, assim, não só ator, não só uma pessoa que está se maquiando, né? Eu acho que tem que ter, sim, um contato com o iluminador, tanto quanto o diretor. Não dá pra gente fazer a maquiagem no camarim e deixar o ator ir pro palco e fazer cena, porque sempre vai ter uma surpresa, porque a luz de camarim é diferente da luz que vai ser usada no teatro. Então, o ideal seria maquiar no camarim e fazer um teste em cena. Ir lá e pedir pro iluminador testar, fazer uma passagem de luz, fazer um teste só pra gente ver as cores. Se tu puder saber antes que tipo de luz vai ser usada, porque as cores, elas alteram diretamente a maquiagem, né? A maquiagem pode ficar muito mais branca ou muito mais escura, então é bem importante ter essa noção da luz que vai ser usada na hora que tu for maquiar alguém, ou se automaquiar, se tu é um ator. Não é qualquer cor de base, qualquer cor de pó que, agora essa cor é o meu tom certo no palco, talvez tu tenha que usar um tom abaixo da tua cor ou um tom acima da tua cor. Então não dá pra se basear muito pela luz do camarim. Pessoalmente falando, tá? Eu sou muito desapegada. Eu não gosto de ego, assim. Então eu gosto de praticidade e facilidade. Eu acho que um trabalho ele é bem feito quando ele é funcional e não quando tá bonito. Eu acho que não tem que ser bonito. Maquiagem bonita fica pra maquiagem social, maquiagem de beleza. Maquiagem artística, eu acho que não tem que ficar bonito. Tem que ficar um trabalho de realismo e bem feito e que ajude a contar a história daquele personagem. Então, se o diretor, que é a pessoa que tem já na cabeça dele o que ele quer, me passar alguma informação, pra mim é melhor ainda, porque às vezes nem o diretor sabe o que quer, então eu tenho que ficar experimentando e dando opções pra ele, né, visualizar e decidir o que quer. Então, se o diretor sabe o que quer e diz pra mim não é assim, pra mim é melhor ainda, né? Porque ele já vai me dar um norte do que ele quer. Então, isso facilita a minha vida ao invés de dificultar. Pra mim é muito melhor. Nada pode ser feito no dia do espetáculo. Tem que ter um pré-contato antes, até pra criação, pra execução. No dia, é bem complicado essa questão de, vamos mudar. Dá pra fazer? Dá, mas é um risco, porque pode ficar pior do que já estava. Então, eu acho que é bem importante, até pelo menos 24 horas antes, o diretor dizer tudo que ele tem para dizer referente à maquiagem que ele gostou ou não gostou, o que ele quer ou o que ele não quer, para te dar esse tempo de transformar, né? Que também a gente não somos máquinas que tem um poder, apesar de parecer, né, esse poder da transformação que o maquiador tem, não é mágica, é muita técnica e mão de obra, então tem que ser previsto tudo antes para no dia não ter nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de pressão, porque é um dia muito importante, o dia da estreia, então tem que estar já tudo planejadinho. Material, isso é uma coisa bem complexa, não é tão simples assim. Existem várias maneiras de fazer uma mesma maquiagem. Eu sempre digo a opção A, B e C. É possível tu fazer uma maquiagem com papel higiênico e látex? É. Mas não é a mais indicada, por exemplo. Mas se o orçamento for pequeno e é para um experimento, acho válido. No Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar material para efeitos especiais. Tem muita coisa legal que tu vê nos sites e infelizmente não tem como adquirir porque eles não enviam para o Brasil. Então, se tu não for viajar para buscar ou não tiver um fornecedor ou um amigo que possa te trazer, tu não pode ter aquele material. E aí isso nos limita muito, tanto para trabalho, para criação, para experimento. Só que o brasileiro acaba sendo muito criativo pelas dificuldades e na maquiagem isso não é diferente. Tem uma maquiadora que eu adoro também, a Mari Figueiredo, que ela trabalha numa linha que eu curto muito, que é os efeitos especiais realistas. Que hoje em dia, às vezes, tu só fazer uma amontoada de papel higiênico e jogar ketchup e as pessoas já caracterizam, colar na pele, caracterizam efeitos especiais só por ter sangue. Não deixa de ser, é um tipo de efeitos especiais, mas eu admiro mais e eu gosto de ver maquiagem com mais realismo, mais precisão, o que pareça realmente que é uma ferida, um corte, não que pareça que tenha maquiagem ali. Então, o mais próximo do real é o que me chama mais atenção. Só que para isso tem que ter material específico para fazer esses efeitos e nem sempre a gente tem
esses materiais aqui. Então, algumas coisas a gente tem que experimentar, por exemplo, fazer uma ferida com casquinha. Existe um material específico para isso, mas se tu não tem, tu pode fazer com um pó de café. É possível fazer um corte. Existe uma massinha específica para maquiagem, que ela adere melhor à pele, ela tem uma textura melhor para tu fazer os detalhes. Mas não tendo isso, tu pode usar uma massinha de modelar e passar maquiagem por cima. Então, assim, tem como fazer, mas o acabamento e a durabilidade não vão ser de uma qualidade profissional, mas dá para fazer. Então, tem as opções para todos os tipos de bolsos e gostos e, né, interesses. Bom, se é um espetáculo que a maquiagem não vai ser muito lúdica, se é para ser só um personagem que é um ser humano comum, só para destacar mais, abrir o olho, marcar rosto, é importante ter um corretivo de boa qualidade, porque também não adianta tu passar uma base que não seja boa. Tem um investimento financeiro, sim. Infelizmente, não dá pra... Esse negócio de passar um pozinho no teatro não faz a menor diferença, então nem passa nada, porque não muda muito. É importante ter pelo menos 3 tons de corretivo, isso para uma pessoa, né? Que se é o mesmo material para todo o elenco, cada um tem uma cor de pele, cada um tem um tom. Então tem que ter... O ideal é ter para cada pessoa pelo menos 3 tons. Um tom bem claro para fazer as partes de destaque que tu quer aumentar, um tom escuro para fazer dar profundidade. Se quiser entortar um nariz, tu pode entortar só usando um tom claro e um escuro. Dá para fazer tudo que é transformação só usando luz e sombra. E um outro para ser o tom intermediário entre elas, né? Um pó, talvez. Mas não é tão simples assim falar de material. Cada trabalho exige um tipo de material específico mesmo. Existem alguns truques, né, que podem caracterizar um personagem bom e um personagem ruim. Por exemplo, uma sobrancelha que tenha uma expressão mais arqueada, assim, que dê né, aquilo ali talvez dê uma personalidade mais forte para aquele ator, que não ficaria bem numa mocinha, por exemplo, né, numa princesinha, uma sobrancelha marcada e forte. Escurecer aqui a parte interna do olho também dá um peso pro personagem, dá um olhar sisudo, isso ajuda num vilão. Os mocinhos acho que são um pouco mais fácil de fazer, assim, não tem muito... Acho que eu trabalharia mais os vilões, né, do que os mocinhos. Os mocinhos seriam alguma coisa bem mais leve, seria uma pele bem feita, bem iluminada, né, sem muita característica marcante, assim. Os vilões que têm esse peso mais gritante. Ator com tatuagem, hoje existem já produtos super tecnologicamente avançados que tem uma cobertura que deixa realmente a tatuagem imperceptível. Mas tem que ter o produto para fazer isso e a técnica. Não adianta ter só o produto e não saber como aplicar, ou saber como aplicar e não ter o produto bom com uma cobertura legal. Então, tem que ter... Para algumas coisas ainda é bem importante ter o produto bom e a técnica como a tatuagem, né, para esconder. Tem muita coisa de cuidar, detalhe, né, a cor do batom, por exemplo. Às vezes a atriz toma um banho de mar e sai e tá com outra maquiagem, tipo, foi gravado talvez em outro dia, né, chegou na praia com uma maquiagem e saiu. Eu já vi acontecer, mas acho que é um cuidado que, como tem o continuista, o maquiador tem que ter esse cuidado também, né. E as cicatrizes, que é algo muito marcante, que chama muita atenção, tem que ter um cuidado maior, principalmente pelo local e a cor dela, o local onde está sendo aplicado e a cor, para não ter nenhuma mudança, né? A cicatriz que muda de lugar acaba perdendo um pouco a credibilidade do personagem. A tatuagem, existem várias maneiras de fazer também, e principalmente saber o local, tem que ter uma foto da parte do corpo onde foi aplicado, e na verdade não tem muito mistério, é um cuidado só, não tem né, não é algo muito surreal, é só ter um cuidado aonde foi aplicada aquela tatuagem ou aquela cicatriz, para aplicar direitinho com a mesma cor de maquiagem no dia seguinte, para não ficar com, né,
com alterações. Uma coisa que é bem legal é o processo de uma ferida, de um machucado durante um filme ou uma novela. A pessoa tomou um soco, o roxo vai estar com uma cor, no dia seguinte aquele roxo vai estar de outra cor, então tem que estudar o tipo de roxo, quantos dias se passaram para aquele roxo estar daquela cor. Então, isso existe também com cortes, né? Um arranhão no dia ele vai estar com uma cor, uma textura, no dia seguinte aquilo ali já vai estar mais claro, no outro dia já vai estar com casquinha. Então, a maquiagem no mesmo lugar, com a mesma intenção, mas aí são outros produtos, né? Outras cores. Então, é um cuidado que todo maquiador tem que ter na hora de criar essa maquiagem de efeitos. Nesse primeiro trabalho que eu fiz, eu não tive tempo de tirar o molde do ator para criar uma prótese. E toda prótese ela tem que ser com o molde facial daquele ator para encaixar perfeitamente nele. E eu não tive esse tempo, né? Foi uma coisa super... Me chamaram de última hora, tive que fazer. E eu tive que criar um queixo sem o formato do rosto do ator. Então eu fiz a base numa mesa que é plana, que não é a mesma, né, mesma do encaixe, e fiz como se fosse um copo, assim, né. Eu tive que colar só as bordas desse queixo, que o ideal seria colar ele inteiro, e só a borda não te dá muita segurança na hora de fixar, né. E esse personagem ia ter muitos movimentos, seria um espetáculo de 2, 3 horas dele, que eu não teria contato com ele se acontecesse alguma coisa. Então eu me senti bem prejudicada como maquiadora por não ter os elementos que seriam necessários, né, para fazer aquele trabalho. Era para ser um robô super novo, né, liso, e como eu não tinha o molde do rosto dele, eu tive que assumir um robô meio velho, assim, com algumas soldas que eu usei para... Aí tive que usar da criatividade por não ter, né, a ferramenta necessária para trabalhar. Então eu acabei criando um robô com emendas de solda para poder esconder aquelas partes que não estavam com um acabamento bom devido a essa dificuldade pré-produção. Mas aí tudo tem que usar um pouco da criatividade, às vezes, quando tu não consegue o que tu quer, que nem sempre tem o tempo hábil ou, né, enfim. Aí a gente inventa moda, né? Quando é um personagem lúdico, né, algo que não exista, eu tenho um pouco mais de margem para criar, porque não tem referência, né, referência humana em cima daquilo. Por exemplo, fazer um personagem que é um gato, lógico, tu vai comparar com um ser gato, mas não vai comparar com um ser humano, né, com aquela imagem. Então tu pode... tu tem um leque de opções muito maiores para criar do que quando é um personagem humano, mais realista, que também não tem muito para onde tu ir com aquela maquiagem. Então, quando alguém entra em contato me solicitando, eu primeiro gosto de saber se é um personagem real, né, um ser humano, um personagem realista, vai me limitar um pouco mais e eu preciso saber se eles já têm alguma ideia do que querem. Se não tem, eu preciso conversar com o figurinista, preciso ver o rosto do ator, né, porque cada rosto exige um tipo de maquiagem para abrir o olhar, para afinar o rosto. Se o rosto já é fino, tem que aumentar o rosto. Então, também não adianta eu criar uma maquiagem no papel sem conhecer o elenco. Então, eu gosto de ir, às vezes, no ensaio para conhecer, ver como é que esse ator trabalha, né? Se vai ter alguma coisa de ângulo específico para alguma cena. Porque o ângulo também na maquiagem faz muita diferença. Tem maquiagens que só funcionam para foto de um certo ângulo. Se tu mudar o ângulo, já perdeu a maquiagem. Então, tem um monte de detalhezinhos que tu precisa alinhavar antes de pensar em criação. Aí depois que eu tiro todas essas dúvidas, que começa o problema. Não é o problema. É a solução dos problemas. Mas é difícil de explicar porque cada trabalho surge a inspiração de alguma maneira, e às vezes nem surge, eu tenho que criar alguma coisa sem inspiração nenhuma, que daí eu uso algumas cartinhas na manga, algumas técnicas que eu já sei que funcionam, né, que vão resolver o problema. Já outros me surge uma super inspiração e eu consigo criar algo muito inovador, muito legal, muito diferente.
Então, quando a gente fica dependente da inspiração e não consegue fazer nada além disso, que eu considero ser um problema. Criação, tu não pode exigir, né, que tu crie naquele momento. Isso já me aconteceu, ó. Me chamarem do dia pra noite, eu sair de outro trabalho e correndo, chega lá, me explicarem na hora, é assim, assim, assado, por umas fotos. Falei, gente, se eu tivesse um dia, uma noite pelo menos pra criar, eu poderia vir com alguma coisa mais legal. Mas se não tem, vamos com o que eu sei mesmo. E aí faz e funciona, sabe? É funcional. Mas às vezes surge quando tá dormindo, né? Nossa, isso já aconteceu algumas vezes comigo, assim. Acorda no meio da noite com uma ideia que tu considera brilhante, talvez nem seja tão brilhante assim, mas uma ideia que tu fala, nossa, isso é muito diferente, é muito inovador. E acordar no meio da madrugada pra fazer. Eu já fiz isso. Algo até que eu nunca mostrei, nunca postei, porque ficou horrível. Eu achei que seria uma grande ideia e não é. Às vezes quando tu tem menos pretensão, que tu não dá nada por aquilo que tu vai fazer, se transforma em algo muito legal que as pessoas gostam e vêm falar contigo e tu, na verdade tu nem tinha tanta pretensão daquilo ser algo legal. Então a criação tem que cuidar muito essa coisa do ego, né? Se tu te preocupar muito com o resultado final e com o que as pessoas vão falar e se todo mundo vai gostar, tu acaba te limitando muito e talvez podando esse lado criativo. Já se tu fizer isso sem pretensão nenhuma, tu pode criar algo muito bacana. Então, o negócio é não se cobrar, é deixar fluir, é experimentar. Às vezes tu tem uma ideia e aí tu coloca no papel ou coloca no rosto e aí não fica legal. Aí tu tem que buscar referências também. Se algumas pessoas já vêm pra mim com alguma referência, eu quero algo parecido com isso. Aí tu cria a partir daquilo ali, sem necessariamente fazer uma cópia, né? Ou mandam mais de uma referência, tu mescla. Porque também tem muita coisa de criação que já foi criada, né? Que a gente diz, criei isso, mas isso já existe, né? Então, é muito delicado falar de criação, assim. Tem muitas referências na internet, mas eu tenho muito essa preocupação do plágio, né? Tem muita gente que faz uma maquiagem e posta lá como criadora e na verdade aquilo ali já existe. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, ou não colocar a tua referência. Às vezes tu pode fazer algo muito parecido, muito semelhante, ou tentar se aproximar, mas coloca a referência que tu te inspirou, né? Porque a criação é daquela pessoa, é tua a partir daquela pessoa. Então, eu acho legal dar os créditos pra pessoa que tu te inspirou. E eu tenho, sim, um grande inspirador, mas eu não vejo o processo dele porque ele posta muitas fotos na internet. Mas eu me inspiro através das fotos dele pra criar algo, ou às vezes até pra tentar fazer igual a ele mesmo, que não deixa de ser um trabalho de execução, né? Que tu tenta fazer igual aquela pessoa que tu admira. É um exercício, né? Que nem a Lucia Pitales. Já tentei, tentar fazer o mesmo desenho que ela fez no rosto dela, só que sai totalmente diferente, porque eu tenho outra estrutura facial, eu tenho outra mão, outro peso na mão. Cada maquiador é que nem pintar um quadro, né? A gente, dependendo da pessoa, tu já olha e já sabe de quem é aquela obra não sei, a pessoa tem ali a característica dela em cima daquela maquiagem, mesmo sendo a mesma técnica. Uma pessoa pede pra eu fazer o desenho, pedir pra ela fazer o mesmo desenho, vai sair diferente, não adianta. Essa parte artística não nos permite ser tão rigorosos e tão exatos, né? É muito mais lúdico. Uma coisa que é tão simples e que faz muita diferença numa maquiagem é o esfumado. A maquiagem, lógico, se a proposta é que ela seja marcada, ok, mas sempre vai ter um esfumado na maquiagem, mesmo que ela seja uma maquiagem super demarcada. E esse esfumado parece uma coisa tão simples e, na verdade, exige muita prática. É mão leve, é um pincel adequado e experimentar, vendo a força que tu vai colocar na mão, né, o tipo de material que tu está usando, se é cremoso, se é em pó, se é líquido, é um outro peso que a tua mão vai ter. E eu acho que tudo isso tem que ser praticado, não tem outra maneira de tu aprender sem praticar. É muito difícil tu fazer um negócio de primeira e acertar, né? Sempre vai ter um errinho e outro, aí no próximo tu vai fazer melhor, no próximo é uma coisa exige insistência, bastante insistência no que tu está fazendo, persistência. A pressão varia muito de acordo com o trabalho e com o tempo que tu tem para fazer aquilo. Como tu já tem uma noção do que tu vai fazer, né?
pré-estabelecida, acho que a pressão no trabalho em si não é alguma coisa que me atrapalhe. Mas a questão do tempo, às vezes tem muitas pessoas para tu maquiar sozinho ou com uma equipe reduzida, isso atrapalha um pouco, assim. Tu tem que ter muito foco, não dá pra perder, não é o momento pra criar nada, ou mesmo que surja alguma coisa assim na hora, se tu não for muito rápido, melhor deixar passar e deixar aquilo pro outro dia e na hora tu fazer o que tu veio pra fazer mesmo, pré-estabelecido. E isso é prática, eu acho. Às vezes também depende do trabalho que é, te permite fazer com mais cuidado, com mais calma, outros não, tu vai ter que fazer mais rápido. Isso implica sim no acabamento, na qualidade do trabalho. Tem trabalhos que eu digo, menos de tanto tempo é impossível de fazer, porque também não adianta tu querer fazer, né, te virar nos 30, fazer um trabalho que é muito complexo em pouco tempo, que não vai ficar bom. Tem que ter, alguns trabalhos exigem tempo e tem que ser respeitado esse tempo. Alguns trabalhos vão exigir um tempo específico e outros tu consegue, algo que não seja muito elaborado, se tu tiver 40 minutos para fazer, é lindo, mas se tu tiver 20, é possível fazer, né? Tem que ter foco e, né, agilidade. Acho que para quem quer trabalhar com maquiagem, como qualquer outra área artística no Brasil, a gente tem muita dificuldade, né? Apesar de terem grandes polos artísticos que vivem muito bem disso, tem alguns aqui em Porto Alegre, isso é super complicado, por não ter a questão de incentivo, de financeira mesmo, né, para trabalhar. Então tem que ter um pouco mais de amor do que talvez uma outra área que seja bem remunerado. Lógico, com o tempo tu acaba sendo reconhecido e vivendo melhor com isso. Mas inicialmente eu acho que é muito mais investimento e amor e prazer naquilo que tu está fazendo do que um retorno financeiro, como algumas outras profissões que a pessoa às vezes faz para ter uma segurança, né? A arte, infelizmente, não te traz uma segurança nem financeira, nem psicológica. É um trabalho bem delicado, mas também, se tu gosta muito daquilo, é inegável tu fugir disso. Eu acho que tem que se dedicar, talvez, muito mais do que uma outra área que tem algumas facilidades. E isso vai te tornar um bom profissional ou não. E não é por ser arte que tu tem que tratar isso com desleixo, sem horário, sem dedicação, sem estudo, achando que é a arte, eu posso fazer de qualquer jeito. Não, eu acho que tu tendo muito mais comprometimento, como qualquer profissão, como medicina, como psicologia, né? Tu tem que estudar, tem que te dedicar, tem que levar a sério, cumprir horários, ética, tem um monte de coisa que vem junto com a maquiagem que as pessoas às vezes não percebem ou não dão tanta bola, né? E eu acho que é isso, se tem alguém que queira ser maquiador, eu acho que é buscar conhecimento, buscar cursos aqui, quem puder fazer cursos fora, eu acho que é maravilhoso. E experimentar, se dedicar, inicialmente começar com muitas parcerias, até tu pegar uma experiência, né? E depois cada um seguir o seu rumo, assim, criar alguma coisa diferente, que eu acho que como também é uma coisa nova, tem muito mais possibilidades de criar algo que ainda não exista, né? Quando tem uma área que já existem muitos profissionais, é difícil tu tentar inovar alguma coisa. E na maquiagem eu acho que ainda ela é super jovem aqui, então tem muito mais coisinhas ainda que não foram abordadas que tu pode aproveitar para dar a tua cara para aquilo, sabe? Ser a tua marca no trabalho.